há 5 anos, havia sido surpreendido por um terrível Pokémon. Seu nome era Yveltal, o Pokémon da destruição. Pensava ser o meu fim. Enquanto me via diante do raio destruidor, um grito repercutiu em meio a uma luz que caía, ordenada em um choque do trovão, proclamada por um treinador, na companhia de seu parceiro Pikachu, que surgiram diante uma cortina de fumaça que se dissipava entre os golpes chocados dos Pokémons. O Pokémon lendário mudou sua trajetória, enquanto meus salvadores o perseguiam e sumiam em meio à floresta. Jurei naquele momento que buscaria saber do passado daquele treinador, para poder agradecer por ter me salvado naquele dia. Havia me deparado com uma das TVs da cidade, em uma das transmissões, mostrando o mesmo treinador e seu Pikachu batalhando na Liga Kalos. Corri para presenciar seu desempenho. Ali descobri que ele se chamava Ash Ketchum e que vinha da cidade de Pallet. Ele era extremamente habilidoso e tinha estratégias que eu jamais poderia imaginar serem criadas numa batalha Pokémon. Porém, a grande final havia chegado. Os olhos brilhavam ao ver o poder daquele seu estranho Greninja. Não havia como Alan, seu oponente em batalha, aguentar aquilo. Porém, o pior aconteceu. E Alan havia vencido a grande batalha. E só via Ash devastado no chão. Tentei falar com ele no final da liga, porém não encontrei rastros de sua presença. Voltei para casa e fiz umas pesquisas no site de cadastramento, onde os treinadores de todo mundo tinham suas informações gravadas. Lá, descobri que Ash já havia participado de outras 5 ligas, e cada batalha era mais emocionante que outra. Porém, todas haviam sido perdidas pelo mesmo. Me surpreendia tanta garra e determinação que ele tinha em continuar depois de tantas derrotas. Tentei ver se havia alguma outra liga próxima à minha região, que talvez ele estivesse buscando participar. E nada. Foi então que parti para a cidade de Pallet, em busca de pistas ou de alguém que conhecesse o Ash. Após conversar com alguns moradores da cidade, descobri que Ash morava perto do laboratório do professor Carvalho. Finalmente, cheguei até a casa do mesmo, onde fui recepcionado por sua mãe Delia Ketchum, que abriu a porta desesperada, achando que eu era o seu filho. Enquanto aguardava Delia se acalmar e terminar de tomar seu chá entregue por Mr. Mime, fui explicando o motivo de estar em sua casa. Ela entende e então me conta que Ash havia fugido de casa e deixado um bilhete dizendo que iria buscar um novo propósito para sua vida e que não levava jeito para ser um treinador Pokémon. Pediu que sua mãe cuidasse de seus Pokémons e partiu sem mais explicações. Pikachu, seu parceiro e melhor amigo, ficava na janela dia e noite, esperando seu treinador voltar. Toda aquela situação me deixou desacreditado. Não conseguia aceitar que meu herói havia desistido de seu sonho assim. Foi então que prometi à mãe de Ash que iria trazer de volta seu filho. Pikachu, ouvindo atentamente minhas palavras, puxa minha calça e me olha com um olhar determinado, a qual interpretei que o mesmo queria trazer seu amigo de volta. Partimos então pela manhã, mas quando estávamos prestes a sair pela porta, Delia me entrega um dos bonés de Ash e diz para levá-lo como um presente. Recebi o presente e Delia me indicou a dar uma passada no laboratório do professor Carvalho para reunir mais informações e procurar mais ajuda nas buscas pelo seu filho. Ao entrar no laboratório, sou recebido por um garoto de cabelo espetado, que diz ser o professor Gary. Perguntei a Gary se o professor Carvalho se encontrava. Gary explica que o professor Carvalho se encontrava debilitado e que ele estava cuidando do laboratório e em receber os novos treinadores iniciantes. O professor Carvalho aparece em seguida, perguntando o que eu queria com ele. Contei sobre o sumiço de Ash e que estava à procura do mesmo junto de Pikachu. O professor Carvalho junta as peças e agora entende o porquê de muitos Pokémon de Ash terem sumido do laboratório.
Gary pergunta se esse era o mesmo Pikachu de Ash. Pikachu responde com um balançar de cabeça. Professor Carvalho pede para que eu busque a policial Jenny e que use Pikachu para identificar os Pokémons desaparecidos. Somos então interrompidos por Max, irmão de May e antigo amigo de jornada de Ash, que veio buscar sua Pokédex com o Professor Carvalho para iniciar sua jornada Pokémon. Max ouviu a conversa e se prestou a me acompanhar para buscá-lo. Professor Carvalho pede que assim que encontrássemos Ash, que entremos em contato com ele e que mandemos os Pokémons dele de volta. Ele acredita que devem estar atrás de Ash também, e que enquanto estivermos ocupados nas buscas, que podemos ficar tranquilos, que os demais Pokémons que continuaram no laboratório permanecerão sendo cuidados por ele. Porém, Professor Carvalho sente uma pontada no peito, e Tracy, seu assistente, corre até o mesmo dizendo que não era para ele estar fazendo força, e o leva de volta para a cama. Gary pergunta meu nome, e respondo dizendo me chamar Cássio. Gary menciona que Ash é um bom treinador, só é um pouco desastrado às vezes. Ele não entende o que o levou a tomar essa decisão, mas que pelo que ele o conhece, ele diz que Ash às vezes só precisava de um estímulo, seja o deixando com raiva ou mesmo mostrando suas limitações. Isso sempre o fez crescer mais e mais e nunca desistir. Então Gary diz para falarmos que seus amigos precisavam dele. Eu e Max respondemos que podia deixar conosco, e mais uma vez dei continuidade à minha missão. No caminho até a cidade de Viridiana, Max pergunta o que eu iria fazer após encontrar Ash, e respondo não saber ao certo. Max diz achar incrível como Ash é sortudo por ter tantos amigos buscando por ele, e nisso me conta uma ideia que teve. De ao juntarmos os Pokémons de Ash, eu usar eles para vencer a Liga Índigo e mandar o recado de Gary para ver se chegava nele. De início fiquei receoso, pois não achava que tinha essa capacidade toda, mas Pikachu pulou na minha frente e me encara novamente, como se quisesse tentar colocar a ideia em prática. Enquanto pensava no que fazer, uma onda de calor de repente aumentava no ambiente. Estranhei aquela mudança brusca de temperatura, até que Max grita dizendo que o Moltres estava passando pelos céus. É dito que suas asas radiantes e cobertas de chamas iluminam caminhos para aqueles que estão perdidos. Tomei aquilo como um sinal, me enchi de confiança e então segurei Pikachu em minhas mãos dizendo: sua voz será ouvida. Pika, pika.